Oi, gente, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, antes de começar as explicações e tudo mais, vamos bater uma conversinha, vamos ter uma conversinha aqui, umas atualizações, né? Que meio que faz 3 anos que eu falei que ia ser o último vídeo, ia ter o próximo, e o próximo nunca mais apareceu, então vamos? Bora lá? Então, vamos aí atualizando vocês do que tá acontecendo na minha vida atualmente. Pra quem chegou aqui de paraquedas, não sabe nem quem eu sou, prazer, meu nome é Lavínia, eu tenho cara de 16 anos, mas eu vou fazer 26 anos mês que vem. Eu fazia conteúdos literários, estão vendo essas estantes, essa estante aqui, tenho duas. Tem mais livros aqui pra baixo que não aparecem no vídeo, mas tem mais vídeos. Eu lia muito, muito mesmo, tinha até parceria com livraria aqui na minha cidade, não tenho mais, infelizmente, mas tudo acontece por um propósito, então calma lá, não vamos chorar. E aí, gente, eu vivia disso, sabe? Eu vivia de ler. Era um prazer para eu ler, eu amava isso, eu gostava muito. Tinha a vez de eu ler um livro de 400 páginas em um dia. Era tipo uma coisa assim que para uma pessoa, às vezes você via como anormal, mas às vezes a pessoa via como algo tranquilo, de boa. Eu levo isso normalmente na minha vida, eu também faço isso. Então, ok, entendeu? Era tipo isso. Só que eu, como eu falei, eu vou fazer 26 anos, então eu precisava tomar um rumo na minha vida. E eu, desde sempre, desde que eu me conheço por gente, desde que a minha mãe também me conta, eu quero fazer medicina. Só que vocês sabem que aqui no Brasil, medicina é pra quem tem, né? Pra quem tem a verdinha. E eu não falo da verdinha, eu falo da verdinha do money, do dinheiro. E não é o meu caso, né? Não é o meu caso. Se os meus pais tivessem a certeza, desde que eu era pequena, de que eu ia... Na verdade, pequena eu ainda sou, né? Porque eu vou fazer 26 anos e eu continuo com exatamente o mesmo tamanho de que eu tinha 10 anos. Mas se de quando eu era criança eles tivessem a certeza exata de que eu ia querer realizar mesmo o curso de medicina, eles iam com certeza ter se preparado para isso. Mas eles não tinham a certeza, né, gente? Porque criança, né? Criança muda de ideia o tempo todo. Você pergunta pra uma criança o que ela quer ser astronauta, ela quer ser médica, ela quer ser... Tem criança que fala que quer ser caixa de supermercado, e aí depois as crianças elas vão crescendo, elas vão virando adolescentes, e aí vão chegando, né, ali na idade perto do terceiro, perto do vestibular, e elas vão tendo mais ou menos uma noção do que elas querem. Então, elas mudam de ideia, elas também vão muito pelo que elas podem ganhar ou deixar de ganhar. Então, não dá para ter uma base no que uma criança fala. Então, como eu dizia, quando eu era só criança, que eu queria ser médica, meus pais não botaram muita fé que eu realmente queria aquilo pra minha vida e não se prepararam. Foi então que eu cresci e não tinha como eu fazer medicina aqui no Brasil, porque era um valor super absurdo e minha família não tinha condições. Como eu não tinha condições de fazer a medicina, eu pensei, então, para eu não ficar muito tempo parada, enquanto, né, eu, sei lá, dou um jeito na minha vida, eu estudo, faço alguma coisa, eu vou fazer enfermagem. Eu fui para enfermagem e confesso que a enfermagem foi uma realização para mim, foi uma abertura de mente para mim, porque eu acabei me encontrando na enfermagem, eu acabei gostando muito mais da enfermagem do que eu pensava que eu iria gostar. A enfermagem, ela trouxe pra mim uma visão, assim, muito diferente do que eu tinha, sabe? Porque nós que queremos medicina e as pessoas em volta, elas diminuem muito a enfermagem, o que é muito errado, porque a enfermagem, eu arrisco a dizer que ela faz muito mais do que a medicina, ela é muito mais do que a medicina. A enfermagem, ela é a alma de tudo. Então, eu gostava muito de fazer a enfermagem. Porém, eu não gostava da instituição que eu fazia a enfermagem. E presencial só haviam 2 lugares aqui. Só havia um lugar aqui, na verdade. E aí o outro lugar que tinha enfermagem aqui era EAD, no caso. E eu não queria fazer
EAD, porque a enfermagem ela já é vista com maus olhos. Então, EAD ainda por cima, que profissional eu ia ser considerada, né? Então, eu continuei na enfermagem, eu fiz alguns anos e aí eu tranquei, porque eu não gostava da instituição, eu não gostava da minha turma, eu não gostava de nada ali. Eu tranquei porque eu queria me atrasar uma turma só. E aí, a minha ideia era voltar no próximo ano, no próximo semestre, no caso, nem no próximo ano, no próximo semestre, e voltar na próxima turma, no caso. Só que eu tive a grande sorte de que no próximo semestre a grade mudou. Então, como a grade mudou, mudou a grade de horas, o número de horas, mudou as matérias, mudou tudo. E eu tive que voltar mais 2 ou 3 anos, mais 2 anos, alguma coisa assim. Então, eu tive que voltar muito mais coisa, tive que refazer várias matérias, porque não batiam o número de horas, porque aumentaram o número de horas. Então aí eu refiz tal, só que eu não me encaixei novamente na turma e o problema era a instituição, gente. Eu não gostava da instituição e eu preferi sair do curso do que pegar ranço da enfermagem. E aí eu pensei, eu saio da enfermagem, não tem problema, eu saio da enfermagem e enquanto eu fico fora da enfermagem sem estudar, eu tenho tempo para fazer outras coisas. Eu tenho tempo para continuar fazendo lives no TikTok, que era algo que eu estava fazendo. Eu tenho tempo para estudar para o Enem, voltar para o Enem ou voltar para o cursinho. Eu tenho amplas escolhas para fazer. Só que o desespero bateu na porta porque a idade vem chegando, gente. Eu tenho essa carinha de criança, mas eu já não sou mais criança. O desespero vem batendo e eu lembro sempre dos meus pais falando a frase de que eles não são eternos e eu penso, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Então, eu comecei a bater na tecla de todo jeito que eu queria ir pra medicina e eu queria ir pra medicina de toda forma possível e que meus pais tinham que dar um jeito e pronto, acabou. E que era a medicina que eu queria, não adiantava enfermagem e técnico e isso e aquilo e o que fosse. O que eu queria era a medicina e eles tinham que dar um jeito porque eu sempre falei desde pequena. Só que, gente, realmente não tinha como, porque a medicina aqui na minha cidade, ela é muito cara. E aí, se fosse para eu fazer numa cidade perto aqui, ela ia ser um pouquinho mais barata, tipo assim, vamos jogar, tipo assim, uns 2, 3 mil reais mais barato, porém, não ia sair mais barato, porque de qualquer forma ia ter que ter o aluguel, ia ter as despesas e tal, porque não ia dar tempo de eu ficar pegando o transporte e indo o tempo todo por causa de aula à tarde, aula de manhã, e prova, e estágio, e isso e aquilo, e eventos. Então não compensava. Eu ia ter que me mudar de qualquer forma. E foi então quando meu pai teve a brilhante ideia de me mandar para o Paraguai. O que era, na verdade, uma briga aqui em casa, porque eu era CLT até o momento, trabalhava em uma loja, que era a loja da minha mãe, mas eu era uma funcionária dela. E eu queria me mudar, eu queria morar sozinha, eu queria sair da casa dos meus pais e era uma briga eterna, porque meus pais não queriam que eu saísse daqui de jeito nenhum, queria que eu ficasse aqui eternamente. E eu queria sair daqui, queria, sabe, abrir as minhas asas de passarinho e voar daqui, ir pra minha casa, ou nem que fosse uma kitnet, eu tava procurando, mas eu queria sair daqui, ter o meu canto, minha privacidade, meu lugar, sozinha, e meus pais não deixavam na mesma cidade, tá? Só que nesse desespero todo da medicina, que foi o lance, porque foi uma briga assim muito grande aqui na minha casa, o meu pai teve a brilhante ideia de me mandar para o Paraguai. Ele virou e falou assim: então, já que você quer tanto, você vai para o Paraguai. Porque ele tinha um amigo que trabalhou com ele no bombeiro na época, que se formou no Paraguai. Então, ano passado, que foi quando eu fui, ele estava para se formar, ele ia se formar ano passado, e aí ele deu uma conversada e tal, ele viu como é, ele me pegou e fomos ver. Então, o negócio foi basicamente o seguinte: na sexta-feira, ele virou e falou: você vai pro Paraguai então? Na sexta-feira, eu comecei a pesquisar
faculdades no Paraguai. Na sexta-feira ainda, eu me apaixonei por uma universidade no Paraguai. Na segunda-feira, fomos de carro para o Paraguai. Eu, minha mãe e meu pai fomos para o Paraguai visitar universidades, mas fomos primeiramente nessa que eu tinha me apaixonado. Foi amor à primeira vista e estou nela até hoje. Essa é a minha história. Então, eu atualmente estou morando no Paraguai. Então, assim, ó, é complicado eu ter tempo para eu ler livros. Porque os livros que eu tenho que ler hoje em dia não são livros que eu gosto. Eu não posso virar assim na minha estante, virar e falar assim, nossa, hoje eu tô com uma vontade de ler, ai, A Segunda Vida de Missy. Eu vou ler ele, vou pegar aqui e vou passar horas do meu dia lendo. Não, porque eu tenho que passar horas do meu dia estudando a matéria que foi dada no mesmo dia, porque hora que chegar no dia da prova, ainda assim eu vou passar a noite inteirinha acordada estudando até chegar o momento da prova. E aí eu vou depois dormir pra caramba até chegar a outra prova e assim por diante até o dia que acabar as provas e eu regular o meu sono. Então acabou essa história de ler livros pra mim. Entendeu? O que não justifica eu ter abandonado o canal. Uma coisa também que fez eu abandonar o canal foi que o canal ele começou a ter uma certa visibilidade, o que eu não estou reclamando, na verdade, eu tenho muita gratidão por isso, pelas pessoas que começaram a gostar do meu jeito de me acompanhar, mas começou a ser uma coisa assim, como eu posso dizer, uma pressão em cima de mim, porque eu tenho um gênero específico, né? Não assim um gênero específico, mas eu tenho um gênero específico que eu não gosto de ler, entendeu? Que é, por exemplo, fantasia. Fantasia eu não gosto de ler. Não é um gênero que você vai virar pra mim e falar assim, nossa, eu li um livro tal, nossa, me prendeu super do começo ao fim, eu li em poucas horas, tinha tantas páginas e eu li em pouquíssimas horas, eu me acabei de ler ele, eu amei ele, eu favoritei, dei 5 estrelas, nossa, o melhor livro da minha vida, não sei o que. Aí eu viro pra você e pergunto, ai, tá bom, mas qual gênero era? E aí você vira pra mim e fala, era fantasia, acabou. Você não precisa falar mais nada pra mim, eu não vou ler esse livro. Eu não vou ler esse livro. Aconteceu uma situação no TikTok esses dias. Eu estava tentando me atualizar, né, sobre os livros que estão em pauta em 2025, final de 2024 e tal. E aí estavam indicando um livro que estava super em alta lá na época que eu tinha o canal, em 2021, por aí. E era um livro que desde essa época era muito hypado. Então, assim, é um livro que eu tenho certeza que ele deve ser muito bom. E é um livro de fantasia. E aí, antes de falarem o nome desse livro, a menina estava fazendo uma trend no TikTok, do tipo assim, convencendo você a ler o livro, falando um pouco sobre ele. E depois contando qual era o livro. Então, no livro, ela fala, tipo, um pouco sobre o que acontece no livro. E, gente, ela deu, assim, uma trama do livro, ela falou um negócio, ela jogou um suspense no ar que eu pensei, caralho, que livro que é esse? E aí ela jogou, pá, um livro de fantasia, acabou. A minha vontade de ler o livro acabou. Naquele minuto, naquele instante, morreu. Foi como uma flor que estava linda, maravilhosa, brilhando ali na luz do sol, e do nada veio uma tempestade, um furacão, número 5, nível 5, e a flor morreu, foi com Deus, com o vento, com tudo, com a tempestade, e se acabou. Foi assim, foi rápido assim. Gênero de fantasia, de ficção, ação, esse tipo de coisa, sabe? De guerra, não é pra mim. Eu gosto de suspense, eu gosto de terror, uma comédiazinha, assim, sabe? Eu queria começar a me arriscar num dark romance, alguma coisa assim do tipo, mas
Poxa, você veio como fantasia pra mim? É isso que é, né? Aí não dá, entendeu? Então aí quando meu canal ele começou a tomar uma certa visibilidade, as pessoas, elas começaram a gostar do jeito que eu fazia resenha. E nisso, o que que aconteceu? Elas vinham pra mim, não só nos comentários, mas elas vinham também no direct do meu Instagram literário. E elas me pediam, eu queria que você fizesse a resenha de tal livro. E aí, como que eu ia virar pra pessoa e falar assim, eu não vou fazer a resenha desse livro. Não vou fazer porque eu não leio, eu não gosto. Lê você, pesquisa outra resenha, pesquisa outra pessoa. Eu não posso falar assim com outra pessoa, eu não posso fazer isso, gente. Eu não podia. E aí eu deixava a pessoa na mão, porque eu tinha que atender todo tipo de público. Então, eu comecei a ler livros e fazer resenhas de livros que não eram livros que eu queria ler. Então, eu me pegava lendo livros, certas vezes, que eu estava lendo por causa de outras pessoas. Porque outras pessoas haviam me pedido, porque outras pessoas estavam querendo saber, ou porque ele estava muito no hype e as pessoas estavam querendo saber muito dele e eu queria aproveitar o hype e queria aproveitar que as pessoas vissem também a minha opinião, porque a minha forma de fazer resenha era sempre assim, era sempre fazer a resenha do livro, contar com mulher e tal, e no final dar a minha opinião sem spoiler. Era sempre assim que eu fazia minha resenha, e se eu voltar a fazer resenha, é assim que vai ser. E, gente, eu me peguei sendo obrigada a ler, sabe? Então eu fui perdendo aquele prazer de ler. Eu lia, sabe, pressionada. Eu lia pensando, nossa, eu tô tendo que ler isso. Eu tô sendo obrigada a ler isso. Então foi ficando muito maçante até o dia que eu cheguei e pensei, pra quê? Pra quê? Eu não consigo visibilidade o suficiente. Eu estou conseguindo visibilidade a ponto das pessoas curtirem, deixarem um comentário ou outro e tal. Não era todo vídeo que tinha comentário, mas deixavam um comentário ou outro. Mas não era todo vídeo que tinha comentário, não tinha curtida suficiente, as pessoas não... Nossa, ai, amei esse vídeo, parabéns, você é show. Mas não era uma coisa assim que eu via uma evolução muito grande pelo esforço que eu estava fazendo. Vocês conseguem me entender? Então aquilo foi me desanimando muito e aí eu fui pro TikTok. E no TikTok estava tendo maior visibilidade. Só que, gente, eu tinha que produzir muito. E eu tinha que estar sempre atenta no hype, sabe? De tudo. E assim, às vezes o hype não era o que eu queria. Ou eu tava sem tempo, sabe? Por conta da faculdade ou porque eu tava numa ressaca literária. E assim, se você tem um canal no YouTube, se você tem um canal literário de qualquer coisa, no YouTube, no TikTok, o que seja, se você fica uma semana de ressaca literária, pronto, já é seu fim. Já é seu fim, você perdeu muito tempo ali, entendeu? Então, eu precisava estar sempre muito ativa, sempre com muito conteúdo. E eu não tava, gente. Fora que eu tava gastando muito. Eu tava gastando horrores. Eu gastei horrores. Porque o meu sonho era ter um quarto inteiro, assim, com todas as paredes distantes, igual isso daqui, mas com todas as paredes distantes e com todas as estantes cheias de livro. Esse era o meu sonho, porque assim, eu baixo o livro no Kindle, eu tenho livro físico, só que assim, eu leio um pouco no livro físico e eu leio um pouco no Kindle, porque eu sinto que eu leio muito mais rápido no Kindle. Porque às vezes eu tô cansada, eu quero ler deitada, eu quero ler no escuro. Então é só pegar o Kindle, é muito mais prático pra mim, entendeu? O livro, como eu tava retomando a leitura agora, o livro me deixava cansada mais rápido, ele me deixava mais sonolenta. Então, ele me deixava mais preguiçosa de ler. O Kindle não, eu sentia que ele avançava mais a minha leitura, entendeu? Então, tudo isso foram fatores que fizeram eu desistir. Eu parar com o canal literário, eu parar com o TikTok.
Só que não era algo que eu queria ter parado, porque eu sabia que tinham pessoas que gostavam. Então, qual que é o meu intuito agora? Eu já até mudei a logo pra ficar alguma coisa diferente, pra desvincular do passado, entendeu? Coisas novas, vibrações novas, energias novas. Eu desvinculei do Cantinho Literário, não tem mais Cantinho Literário, o Cantinho Literário, ó, morreu, ficou 3 anos atrás. Agora é o meu nome mesmo, Lavínia Ferrarese. Por quê? Qual é a minha intenção com este canal e com o meu perfil no TikTok? Qual é a minha intenção? É mostrar não só o que eu tô lendo, não só falar da minha leitura, mas mostrar minha rotina também como estudante na faculdade. Entendeu? Eu quero poder ter essa liberdade de mostrar rotina, de falar, tipo, eu tô lendo tal, tô no progresso tal, tô nisso, tô naquilo. E não só ter que aparecer aqui pra fazer unboxing, pra fazer resenha, porque acho que fica uma coisa muito monótona. E se eu fizer essa parte misturando o vlog com resenha e falando um pouco sobre como tá sendo a leitura e mostrando a minha rotina lá no Paraguai como estudante e tal, vai ficar uma coisa mais despojada, vai ficar uma coisa assim mais interessante de se ver. É a minha ideia no momento. Não quer dizer que eu vá conseguir manter, mas é uma coisa que eu vou tentar manter. Por isso que eu mudei tudo. Outra coisa também muito importante que eu tinha pra falar. Nos outros vídeos, você pode reparar em todos, eu tomava muito cuidado pra falar. Muito cuidado em ser tipo, muito delicada, muito perfeita. Gente, eu não sou delicada. Eu não sou delicada, eu não sou nada perfeita, não sei o quê. O meu jeito é, sabe, é direto e reto. E eu tenho que ser assim com vocês. Eu tenho que ser 100% eu. E se vocês gostarem de mim, vocês vão gostar de mim assim, do jeito que eu sou e pronto, acabou. Então, eu quero ser mais do meu jeito com vocês, mais realista, mais Lavínia com vocês. E se vocês gostarem da minha forma de ser, que bom, que continuem me acompanhando e que apareçam mais pessoas. E se não, foi bom o tempo que vocês ficaram até aqui, que vocês me esperaram voltar e que vocês ainda lembrem de mim, enfim, que seja. No Instagram literário também foi tudo mudado, não é mais Cantinho Literário. Vou deixar aqui na descrição o @, vou deixar o meu perfil do TikTok agora também. Eu vou deixar tudo aqui na descrição. É basicamente tudo a mesma coisa. Se você clicar no link dos anteriores, você vai cair no mesmo de qualquer jeito, só mudou o nome. A questão é que agora é tudo o mesmo nome que as minhas redes sociais normais, só tem um i a mais no Ferrarese. Porque, gente, eu quero que leve o meu nome, a minha identidade. Entendeu? Não quero, Cantinho Literário. Quem é Cantinho Literário? Quem é? Quem que é? Não, é Lavínia Ferrarese que tá ali. É Lavínia que tá falando. Então, vocês têm que saber quem é que tá falando, tá? Então, é isso. Obrigada a quem assistiu até aqui. Espero que vocês tenham entendido o sumiço de todo esse tempo. Espero que vocês gostem, estejam tão animados quanto eu dessa ideia toda aí de misturar vlog com rotina, com leitura e com faculdade, com a vida e tudo que vier aí pela frente. Um beijo e até o próximo vídeo. E espero que o próximo vídeo não seja daqui 3 anos. Tchau!